A Bahia vai tremer hoje. A Bahia vai tremer hoje. Vai ser muito assunto. Tem aí uns 3 ou 4 assuntos que são palpitantes. Tem uma história que todo mundo já sabe, ouve falar, mas muito poucos ouviram. Né? Vai ouvir na fonte. Na fonte, né? Vai beber na fonte. Olha, é empreendedor, baiano, retado, soteropolitano, vive a vida ainda de Salvador, mesmo estando aí pelo Brasil afora. Investe em Salvador. Investe em Salvador. Nós temos hoje a satisfação de estar aqui com o nosso amigo querido Ademar Lemos Passos. Pois é. E o mais interessante, viu, que ele vive nas paixões baianas, né? Do carnaval, a culinária, né? E também futebol. Meu amigo rubro-negro. Tudo bom, amigo? Ademarzinho, bom ter você aqui. Que satisfação você estar aqui com a gente. Você que sempre foi um admirador, um leitor, um apoiador da Tribuna da Bahia, ter você aqui hoje é maravilhoso. Eu sou assinante da Tribuna tem mais de 30 anos. Recebo todo dia. Aqui está a história da Tribuna. E da Bahia de Salvador, há 55 anos, tá aí. Você está em vários jornais Inúmeros, que estão aqui. Ali de 88, 87 para cá, deve ter alguns. Tem muitos, com toda certeza. Pô, que bom você estar aqui. Jorginho, você nasceu aonde? Eu nasci em Salvador em 21 de novembro. Jorginho, a gente estava falando. Muita gente confundia. Aqui, mas é uma honra. E a gente estava falando que ia fazer uma homenagem a ele. Pô, começou a homenagem. Muita gente confundia, mas é uma honra você confundir com o Jorginho, um grande amigo meu, né? Nossa, né? Amigo meu de 69, quando o pai dele comprou uma casa que era de meu pai na perto ali da Igreja do Bonfim, né? E depois ele veio ser colega nosso no Marista, Colégio Marista. Mas eu conheço ele desde 1969. Você entender? Você morou no Bonfim? Nasci na Avenida Miramar, fiquei ali na rua de Mundo Bittencourt, dentro de Dezeiros, né? Perto do Bonfim. Sim. E depois vim para Graça. E aí você começou a estudar onde? Marista. Né? Desde o começo? Não, desde o começo. No Bonfim tinha uma escola chamada Nossa Senhora da Guia, certo? E eu estudei lá aqueles iniciais de jardim de infância, Sim. não. E depois, o primeiro ano primário, eu fui para o Marista. 69. E fiz, na minha época, era primeiro até quinto primário, depois 4 de ginásio e 3 de colegial. Então, eu fiz vestibular para administração de empresas. Eu estudava no Marista. Então, minha vida toda, praticamente, foi no Marista. E aí você fez o Marista... E aí você foi fazer que curso? Eu fiz vestibular de ADM que a gente chamava Trabuco na época. Sim, na Trabuco. Que hoje é fax, parece. E aí foi quando eu assumi a presidente do Vitória e não deu para formar, faltavam 8 matérias, né? Você ainda na faculdade? Ainda na faculdade. Então o que acontece? Eu fui presidente com 27 anos de idade. E eu vim me formar há 5, 6 anos atrás. Voltei à faculdade, essas 8 matérias viraram 23, porque na minha época não tinha informática, não tinha meio ambiente. Fiz mais 2 anos e formei. Mas antes do Vitória. Eu queria entender assim, seu pai foi um rubro-negro importantíssimo. Agora, qual era ele tinha já empresa de alimentação? A origem de meu pai era no Mercado Ouro, onde nós começamos, Box 140. Ele era comerciante de secos e molhados, que chamava antigamente o atacado de hoje, né? E, paralelo, por uma oportunidade, ele começou a fornecer alimentação para a penitenciária, porque antigamente era pessoa física. E agora ele passou a ser quem tem uma empresa. Naquela época, a Lemos Soares tem 62 anos, né? Faz agora. E pronto, ele tinha um sócio que veio a falecer em 78, né, o seu Leopoldo, e ele fornecia, inicialmente era só serviços, atendimentos presídios em Salvador. Quando deu em 1900, eu 14 anos de idade, eu, em vez de ir para
para a praia, como todo jovem, eu ia para o escritório. E não era escritório, era um depósito, né? Então, pronto, então eu estudava e nas férias eu ia para lá. Quando eu fiz 18 anos, fiz vestibular, eu já fui direto, né? E aí foi que eu parti para atender também empresas privadas. Então você começa a enxergar o trabalho, aquela graninha que você começa a receber e tal, na empresa lá do seu pai. Bem antes. Qual foi o seu primeiro negócio? Meu primeiro negócio foi ser baleiro. Minha mãe trabalhava na Caixa Econômica, meu pai tinha um negócio dele e veraneava em Itapuã. Sim. E eu, na época, vim aqui nessa rua de Alma Dutra, tinha uma bomboniere chamada Garoto Bomboniere, eu comprava e vendia naquelas caixas de uva. Depois, a maioria das casas de Itapuã não tinha água encanada. Sim. A nossa tinha. Então, você pegava num lugar chamado Morro do Vigia, na rua Olhos d'Água, onde nós veraneávamos, um jegue com aqueles barris de água, você pegava e vendia nas casas. Eu passei a vender isso. Até o dia que minha mãe chegou e encontrou um jegue no quintal de casa, fez eu vender o jegue. Entendeu? Então, desde essa época, eu gostei. Você tinha que idade? Que idade? Já 12 anos, 13 anos, 11 anos, nessa faixa. E aí, e seu pai lhe incentivava? Não, ele não fazia nada. Minha mãe, sim. Mas ele não, ele deixava. Tanto que eu ia muito com ele para o escritório, muito. Meu pai começou vendendo fumo em corda. Sabe o que é fumo em corda? Eu ajudei muito a cortar e vender. Ele vendia no varejo, no atacado, e eu vendia. Depois que ele entrou em gêneros alimentícios. Entendeu? Então eu sou da época que vendia fumo em corda. Tinha a marcação na mesa assim, né? Sim, para você. Tá, você botava ali, cortava, enrolava e... Sou dessa época, entendeu? Ou mas seja, sempre gostei. Você teve a barriga no balcão também. Eu não... Deixa eu explicar. Eu sempre gostei de trabalhar. O negócio para mim é uma arte. O dinheiro em si era consequência. Mas eu gostava, como até hoje é assim. De negociar. Eu acho que negociar é uma arte. Entendeu? Mas o dinheiro é consequência. Você lembra algum momento, você e seu pai? Total, todos os dias. Assim, e o que é que ele fala? Qual era o ensinamento que ele lhe dava? Ele me dava muito freio. Porque a ambição dele era muito menor que a minha. Então ele falou, vai com calma, vamos devagar, uma coisa em cada vez. Eu não. Eu, jovem, queria correr contra o tempo. E hoje você mais vai com calma, Demazinho? Meu carro só tem acelerador. Só tem acelerador. Aí você vai e aí faz... Como é que você escolhe o curso de administração? Rapaz, eu acho que desde o início eu sabia que só sabia fazer isso. Eu sempre envolvi em negócio, em administração. Então, eu acho que eu sabia que dá isso. Tanto que eu fiz na época, nós só tínhamos a Universidade Federal, a Católica e a FACS. Eu não me lembro de ter outra. Eu fiz nas 3 administração. E optei pela... Agora, antes de você ir para a faculdade, você teve... Nasce um... Seu primeiro, eu acho que é um... É um emblema, né? Emblema, uma coisa que a Bahia reverencia, que Salvador reverencia, que todo... Que criou, gerações se correram sucedem. Atrás desta marca chamada Eva. Deixa eu só fazer um pouquinho antes. Meu pai era conselheiro do Vitória, né? Na época, o conselheiro do Vitória eram pessoas que queriam mandar muito no clube, né? E o Vitória tinha um problema que cada um dava um jogador, só que 11 tinham... Só entrava 11. E quem o jogador que você deu ficar na reserva, ficava chateado. Mas eu era o único que meu pai me levava para reuniões desde 6 anos de idade. Então eu conheço a história do Vitória desde 6 anos. Eu tenho 64. Então, desde 6 anos de idade, eu acompanho aquele movimentação do Vitória. E nosso grande amigo Maneca, que faleceu, ele dizia que nem ele ia, mas que eu seria a memória viva. Eu conheço quem foi, quem ajudava, quem fazia, as coisas de bastidor. E aí veio 18 anos, 19 anos, nós resolvimos, através de Jorginho, teve a ideia de Jorginho de criar o Bloco Eva. Né? Porque Jorginho Sampaio. Jorginho Sampaio. Meu pai tinha um sítio na Estrada Velha do Aeroporto, né? Eva, Estrada Velha do Aeroporto, a 1 quilômetro do Vitória. Né? Vitória é quilômetro 7,5, o sítio do meu pai era quilômetro 8,5. E nós andávamos muito fim de semana lá, os amigos, né? E aí o Jorginho criou essa marca Turma Eva. Do Marista. Criou essa marca Eva, né? Tanto que no Marista
time de futebol nosso, tudo era Eva. Agora, você falou assim, o nome dos 11. Já era referência. Era a Estrada da Velha do Aeroporto. Não, só o nome desses 11 aí que foram... Rapaz, é um time. Mas a decisão do bloco de carnaval, ela nasce em que momento? Jorginho. Sim, mas ali um fim de semana, um domingo, tomando uma, fazendo um churrasco. O raciocínio dele é o seguinte: poxa, nós aqui vivemos, nós já fazíamos coisas, fomos de grêmio, de colégio, tudo isso a gente já fazia parte. Já era um grupo. Ele fez, pô, nós vamos, cada um faz uma faculdade, vai cada um para um lado, vamos manter o grupo junto. E aí foi que ele propôs fazer um carnaval, né, um bloco carnaval. Foi o Eva, certo? O Eva surgiu mais por isso, para manter o grupo junto. Virou negócio porque o carnaval se profissionalizou. O Eva era uma marca muito forte, né? Muito forte. É a única, você pode reparar, isso aí já foi uma coisa... O Eva é a única banda Eva, não sai. O outro bota o nome do artista tal, o cara aqui. O do Eva pode ser o artista e banda Eva, mas a banda Eva tem que estar lá. Porque o palco pertence ao Eva. Você imagina o nome dos 11, porque são pessoas... a gente tem amigos... Jorginho Sampaio, que depois veio a ser presidente do Vitória. Foi o presidente que subiu da C para B e da B para A, né? Isso. Na fase agora. Ricardo Martins. Maurício Magalhães. André Silveira. Duque, Eduardo Gomes, médico. Pernambuco, Antônio José, né, que a gente conhece Pernambuco. Antônio Augusto, Guto Almenda. Humphrey, filho de Zé Ataíde, né? Também ligado a futebol. Deixa eu ver se faltou alguém. Jonga. Acho que completou 11, não foi? Não? 10. 10 comigo. 11. É um time de craque. Todo mundo brilhando aí na sua profissão. Graças a Deus, todo mundo. E aí você, como foi o primeiro ano? Você botou o trio elétrico na realidade, nós não. Eles todos gostavam. Ele disse que. E o pior é que ele disse que por conta disso sobrava trabalho. Pepino para mim. Né? E eu não ia a carnaval. Então, primeiro, quando eu decidi, em 1980, o primeiro ano do bloco foi 81, eu saí acompanhando na época Camaleão, que era Camaleão e Top 69, na época os blocos assim mais top, né? E aí eu saí andando, acompanhando, para ver o que era o carnaval daquela época, né? E aí foi que nós montamos o bloco, criamos uma rede de comissário, né? Naquela época quem vendia 10 ganhava uma, e isso aí foi um grande sucesso do responsável pelo grande sucesso. Comissários. Eu sou comissário do Eva. E aí nós saímos no primeiro ano com 1.400 pessoas e com trio próprio, que todo mundo alugava. Nós já saímos com trio próprio, porque o objetivo da gente não era ganhar dinheiro, era gastar tudo ali mesmo, né? Mas mesmo gastando tudo, ainda sobrou. E aí? No primeiro ano? Que gastava? Vocês já saíram no primeiro ano? Já. Quem foi que fez o seu trio? O primeiro trio da gente foi feito em Feira de Santana, por um cara chamado Gato. Eu que ia toda semana, junto com Ciro Coelho, faltou Ciro Coelho, que mora em Petrolina, da família Coelho. Nós íamos acompanhar o trio. Era meio cacete armado o primeiro. O segundo já foi feito numa metalúrgica, que era aqui nos quilômetros zero, chamava Estimel, faliu até. Mas o segundo foi assim, mas o primeiro foi Feira de Santana. Agora, foi uma evolução, né? O trio elétrico, um negócio fantástico. Impressionante. Nós já saímos com amplificador normal naquela época, aquelas bocas sedã, e só 2 trios saíram com caixas de som, que foi o Traz um Monte, que na época com a banda Scorpio, que hoje virou Chiclete, e a nossa. Para você ter ideia, eu não sei hoje quantos usam, mas o primeiro trio do Eva saiu parece com 7 amplificadores. E hoje deve ser 30, 40, não sei, mas... Agora, aí quando vocês entenderam o carnaval, esse grupo ficou no Eva todos juntos ou foi Ficou saindo? muitos anos, ficamos muitos anos. Primeiro eu quero saber como é que gastava o dinheiro. Você disse que o acerto era não... Nós tínhamos um acerto que não dividia dinheiro, tinha que gastar junto. O importante era gastar junto. É aí que era farra, né? Era todo mundo. Aquela ideia inicial de sair e não ficar longe. Exatamente, não ficar distante. Manter junto, né? Depois aí começou a namorar, casar, e aí não tinha como manter essa filosofia, né? Mas o princípio era esse aí. E aí eu mesmo me afastei em 87,
final de 87, mais precisamente dia 16 de novembro de 87, porque eu estava em casa um dia de sexta-feira, o Vitória vinha de Zé Rocha numa fase maravilhosa, que tinha inaugurado o estádio, mas teve uma administração de 11 meses, 10 meses ali, muito ruim, e quebrou o clube, né? E eles invadiram minha casa, uns 10 conselheiros, imagina, você está em casa, 10 daqueles cardeais daquele clube, entraram na minha casa e disseram para eu assumir a presidência do clube. Eu disse que não ia assumir não, que eu era empregado de meu pai. Aí meu pai falou assim, mas eu libero. Aí intimou. Isso foi uma sexta-feira, eu assumi sexta-feira, meu primeiro jogo, eu assumi mesmo na quarta-feira. Na quinta, o Vitória jogava numa espécie dessa Copa do Brasil contra o Ceará. Não tinha nem camisa para entrar em campo. Eu fui na época na Casa Esportiva, loja que era ali na Corpo Santo, e comprei. Certo? O Vitória jogou várias vezes com camisa do Flamengo. Do Flamengo. Aí, não tinha camisa do Vitória. Sim. Era a camisa do Flamengo. Hoje é desenvolvida por Vitória. Naquela época não tinha. Trocava o escudo. As fábricas não fabricavam o modelo do Vitória. Isso? E aí nós estamos ganhando. Essa geração. Não, essa geração. Não era só o Vitória, não. Atlético Paraná, Sport. Era assim. Sport variava um pouquinho porque é amarelo, não é branco, né? Mas a gente ganhou esse jogo 2-0. Tá? E na época, a imprensa me dava muito pau. Eu tinha 27 anos, vindo de carnaval. O nego para dizer que eu entendia de carnaval, não entendia de futebol. Mas a gente ouve, tudo tranquilo. Não sabia que você estava lá desde os 6 anos ali com seu pai? Desde 6 anos. Baleiro, vendedor de água. Aí nós fomos arrumando a casa, foi férias, como era final de ano, acalmou. Naquela época, quando você tinha passe preso ao clube, né? Hoje a legislação é diferente. Você, se deixasse 3 meses sem pagar salário, e naquela época não tinha negócio de direito demais, você paga uma parte, não paga outra, perdia o passe de todos os jogadores. E o Vitória faltava 8 dias para vencer o 3º mês. Nossa. E aí foi que eu recorri a primeira vez a meu pai, e ele que pagou a folha, para a gente não perder o jogador. Bom, e aí arrumamos a casa, a primeira vez eu sentei com o Nilton Sampaio, tinha sido diretor de futebol de Zé Rocha. Isso eu não sabia não. E nós sentamos uma sexta-feira, 5 horas da tarde, no gabinete na Toca do Leão, na antiga casa, que hoje é da base, né? Quando muda assim, aparece credor e tudo quanto é lado, né? Nós ficamos até o outro dia, 8 da manhã, recebendo credor. Tinha credor que aparecia com papel de guardanapo assinado dívida. Meu Deus. E nós honramos tudo. Eu pedia, na época, eu via que era verdade, o documento só que não era. Eu pedia, na época, a Maneca, que era presidente do conselho, e Nilton Sampaio era presidente do conselho fiscal, para dar um ok, e nós pagávamos, né? Da forma que a gente queria pagar, podia pagar. E eram 4,5 milhões de dólares em 1987. Eu não sei quanto é isso hoje, mas deve ser uns 8, 10 milhões de dólares. Hoje, sei lá, 7 milhões, se eu corrigir, né? E nós quitamos a dívida em 11 meses. Tudo. Eu me lembro que a última dívida de 2 milhões e 700 mil dólares era com o Banco Econômico. E na época o Banco Econômico era o doutor Ângelo Vitória, doutor Rodolfo, a maioria ali era Vitória. Eu virei para a Maneca e fiz... A última renovação tinha sido aval eu, Benedito Luz e Maneca Dona Júlia. E nós chegamos na negociação, eu digo, eu vou quitar essa dívida. Ele, não, pai, vamos adiar. Não, eu vim aqui para resolver o problema. Pode ser não ser campeão baiano, mas eu vou pagar a dívida toda do clube. Aí eu pedi uma reunião, apareceu o Rodolfo, o Maurício Abreu, o Silvio Camelier, a Genô, Linha, todo mundo Vitória, e eu, o Nilton Sampaio e Maneca Dona Júlia. Aí o doutor Rodolfo perguntou como é que eu ia pagar. Eu disse, naquela época, inflação de 85% ao mês. Não sei se vocês se lembram disso. Perfeitamente, Sarney. O último mês foi 100. 85,34%. Nunca vou me esquecer desse número. Tá? Ele aí virou, fez, qual é a proposta? Eu digo, o senhor congela o débito e eu pago em 60 vezes. Ah, não pode. Eu digo, faça a segunda. Eu fiz. Trocar para o patrocínio. Na época estava começando o negócio do João Avelange, Clube dos 13, que a Coca-Cola era patrocinadora.
Aí ele fez assim, não, só se o Bahia topar, botar banco econômico. Ele fez, o Bahia já tem Coca-Cola. Ele fez, então não pode. Eu digo, mas a Coca-Cola é do doutor Ângelo. Não pode. Qual é a terceira? Eu digo, não só executa os avais. Ele fez, é a solução. Aí Maneca, né, que... Você sabe que o Maneca atravessava o Rio São Francisco com um sorrisal e chegava do outro lado inteiro. Ele aí me deu uma bicuda, assim, né? Porque ele era avalista. Aí, blefando, lógico, peguei meu talão, que era do Banco Econômico, fiz, eu quero saber quanto a dólar do dia para eu pagar. Ele aí, o doutor Rodolfo fez assim, a solução vai ser essa. Quando ele olhou, viu os 3 avais, Bendito Luz, um dos melhores amigos de Angelução, Maneca e eu. Eu digo, não pode ser. Eu digo, eu dei 3 soluções, se eu escolher um, eu pago. Aí eu vou falar com o doutor Ângelo, ele falou, o doutor Ângelo terminou trocando e quitamos a dívida toda com o Banco Econômico, ficamos 2 anos, parece, com patrocínio do Banco Econômico, zerando a dívida de 2.700.000 dólares. Foi nessa negociação. Então, com 11 meses, a gente não devia nada. Certo? Perdemos o título, o Bahia era campeão brasileiro em 88, que foi decidido em fevereiro, parece que em 89. E aí, em 89, nós fomos campeão baiano, em cima do Fluminense de Feira, aquele jogo que as luzes do Nazaré teve uma pane, parou todas as luzes, o jogo não acabou. E em 90, nós fomos campeões em cima do Bahia. Então, foi o bicampeonato de 89 e 90, já o time arrumado, certo? Foi o último ano meu, fomos brasileiro. E eu saí 17 de novembro, eu deixei um time todo próprio, eu trouxe naquela época Júnior e Hugo, certo? Que eram... Eu deixei o time todo próprio, bicampeão baiano, primeira divisão, que eu disputei 3 campeonatos na Série A e não caí nenhum, certo? E 14 mil dólares em caixa. E quando é que Roberto foi seu vice? Porque tem uma história, foi logo né? Depois, quando virou SA, virou Esporte Clube. Foi uma fase do sonho de virar multinacional. Olha, isso que está acontecendo. O Vitória é a primeira SA do Brasil. O Bahia é o segundo. A primeira SA. E eu tinha uma cota era em meu nome, pessoa física, porque tinha que ser mais de uma pessoa. Era Esporte Clube Vitória e uma cota minha. O Vitória foi o primeiro SAF, né? Porque hoje é SAF. Mas o primeiro clube, empresa, foi o Vitória. Fomos nós. Eu era o vice dele. Vendeu para o grupo argentino, né? Excel Grupo, e o Bahia vendeu para o City, né? O Citibank, aquele grupo de Daniel Dantas e o pessoal. Sim, isso. Nós fomos 2 clubes. Aí. Deu vendido por o mesmo valor, mais ou menos, parecido. Era a ideia de você profissionalizar. Depois a gente tinha o primeiro projeto de arena. Já naquela época. Naquela época. O problema é que a tributação de clube de futebol era quase 0. Quando você entra para a empresa, ela aumentava 20 vezes. Né? Isso é a primeira inviabilidade do negócio. Dessa agora não que a legislação foi adaptada para isso. Né? Entendendo o negócio do futebol. Depois de tantas... Exatamente. Mas aí você vai e você... E a Lemos Passos? Paralela a tudo isso, eu tinha Lemos Passos. Meu pai faleceu. Eu saí do Vitória, eu tinha 30 anos para fazer 31. Quem me sucedeu foi diretamente foi Paulo Carneiro. Já foi Paulo. Foi Paulo Carneiro. E aí a gente em 93 fomos vice-campeão brasileiro. E naquela época a empresa ficava prejudicada, tinha uma negociação, na hora um assunto Vitória, eu ia para o... Entendeu? Eu era solteiro na época, para você ter ideia, e não tinha celular. Então eu estava aqui, eu sempre saía com uma muda de roupa. E do escritório eu ia para Porto Alegre, eu me lembro de um fato que era a decisão do Clube dos 13, nós fomos em Brasília fazer um trabalho político, né? E de lá eu fui para Porto Alegre, tinha reunião do Clube dos 13 que decidia entrar os outros clubes. Mas eu não podia participar da reunião porque eu não era do Clube dos 13. E na época Paulo Maracajá me ajudou muito nesse aspecto. Na época o Bahia era, né? E não tinha como falar, tensão muito grande. E eu tinha 3 ou 4 dias fora de casa e minha família não sabia onde eu estava. Teve um dia que teve uma reportagem... nesse hotel que estava tendo a reunião, e eu estava conversando, me lembro, com o Vicente Mateus, presidente do Corinthians, e a repórter da Rede Globo entrevistando, e o fundo aparecia. Era eu e Vicente Mateus. E meu pai virou para minha mãe e fez: onde é que está seu filho? Em Porto Alegre. Soubendo pela televisão. Soubendo pela televisão.
Não tinha celular, a pressão e o bastidor era muito tenso, você não podia parar. Principalmente que nós éramos um time do Nordeste, né? E era tratado como time do Nordeste. Já é discriminado. Ainda mais eu jovem, 27 anos. Menino, entendeu? Então, a consideração era pouca. Tinha que bater na mesa em algum momento. Depois a gente começou a fazer umas amizades, e eu sentava, por exemplo, Vitória com V, Vasco com V. Então, meu vizinho de sentar em reunião era Eurico Miranda. Foi um grande amigo que eu tive no futebol. Um grande amigo. Me ajudou muito. Não interessa o que ele fez ou deixou de fazer, mas com Vitória... Ele montou um time meu de 88, Vitória gastou muito pouco. Porque ele chegava assim, dizia, lateral esquerdo, Paulo César, do Grêmio, não jogava no Grêmio. Ele chamava o Odônio do Grêmio e dizia assim, você vai emprestar, ele não perguntava a ninguém, ele impunha, né? Você vai emprestar Paulo César para o Grêmio, para o Vitória de graça, e ainda vai pagar 50% do salário. Agora, ele não vai jogar em seu time, deixa no Vitória, se ele estourar, você ganha alguma coisa. E foi assim que ele fez isso com 8, 9 jogadores, em vários clubes do Brasil. Senão nós não tínhamos condições de montar um time em 88. E ele me ajudou muito nesse aspecto. Futebol é para profissional. Tem aquela história que diz, você não tem a manha, não vá não. Então ele ajudou, né? Hoje falo muita coisa, né? Sobre ele que ele fez, mas eu não tenho nada a ver com isso, o Vitória não tem nada a ver com isso. A gente tem que usar o que as pessoas têm de bem, né? Claro. Ademazinho, e você? Vamos falar um pouquinho da Lemos Espaço, porque é um orgulho da Bahia, né? Você é uma empresa ranqueada nacionalmente, uma das maiores do Brasil, né? A Lemos Espaço tem 62 anos. Né? Meu pai, como eu disse antes, eu assumi a empresa, comecei a vir mesmo com 14, com 18 eu assumi a empresa. E ela cresceu muito. Hoje nós atuamos em 10 estados no Brasil, temos escritório em Portugal e no Panamá, né? Porque estão acontecendo algumas coisas lá. E Portugal foi prejudicado pela pandemia, porque nós já estávamos bem avançados lá. E nós demos uma parada até para arrumar aqui primeiro, que a pandemia fez todo mundo dar uns passos atrás, né? E alguns, infelizmente, sucumbiram, né? E a Lemos Espaço cresceu muito. Hoje nós temos escritório comercial no São Paulo, né? Porque os clientes maiores hoje são São Paulo. Nós hoje evoluímos muito. Hoje São Paulo é 12% do nosso faturamento, né? Mas nós temos o resto de 10 estados do Brasil. E somos a 4ª maior empresa, perdemos apenas para as 3 multinacionais. Ou seja, a maior empresa brasileira. Nacional brasileira, nós somos maior. Nós somos maior. Hoje nós fornecemos aproximadamente 510 mil refeições por dia. Ou seja, é como se você chegasse em Feira de Santana, parasse o carro e distribuísse quentinha para cada... São 4.600 funcionários, nós temos no Brasil todo. Para você ter ideia de números, são números interessantes. Por exemplo, ovos, são 22 mil ovos por semana. São 128 toneladas de carne de boi por mês, 84 de frango e 32 de peixe. Toneladas. Rapaz, de fornecimento. Impressionante isso. São números muito interessantes. Quantos funcionários? 4.600. 4.600 funcionários. Ademazinho, o que é ser empresário no Brasil? Hoje é ser otário, né? Porque hoje a gente trabalha para pagar imposto, pagar tributo. Aí você consegue uma forma de aliviar aqui, aí vem o governo, arranja um jeito de... Não só de cobrir aquele, como a mais, né? Nunca, se eles perdem 10 bi de arrecadação, eles queiam de 12. Se perder de 12, ele vai de 15. Então a briga nossa é uma maratona, né? Com obstáculo, né? Cada hora tem um obstáculo. A insegurança jurídica. A insegurança é muito grande, né? E você acha que é certo, você fecha um contrato numa forma, você acha que é aquela forma legal de cumprir. Quando você chega, tem algum problema, a decisão é completamente diferente, né? Tanto imposto, a área que você usa só para calcular os tributos,
A quantidade é absurda. Chegam a dizer que entre 4% e 6% do faturamento de empresa é para montar uma estrutura para calcular o que é que tem que pagar. O que é que tem que pagar, entendeu? E não ser surpreendido com a multa. Antigamente você trabalhava o quê? Você trabalhava, ganhava isso aqui, o lucro. Aqui era o imposto. Hoje é assim, o imposto aqui e às vezes o lucro. Às vezes, porque com pandemia tudo, para você manter o seu balanço no azul, é uma guerra. É uma guerra, né? Os clientes também sofreram, aí não querem reduzir custo, querem reduzir seu preço, querem... É você andar em carvão, né? E outra coisa também, né, Ademar? No seu ramo, você teve uma mudança muito clara das boas práticas de produção, né? Então, as cozinhas antigas não são as cozinhas de hoje. Não. Hoje Como é que você vê essa evolução? Hoje você tem o seguinte, hoje você fala que tem a cozinha inteligente. A cozinha inteligente, ela usa 50% do espaço que ela precisava e antigamente você tinha uma cozinha para 1.000 pessoas, você precisava de 400 metros, hoje você com 200 metros você faz uma cozinha com os equipamentos novos. Só que os equipamentos novos, o contrato tem que ser muito bom para se pagar, que a tecnologia pura ali, pura, certo? E a maioria dos contratos, seja de quem for, seja da Lemos Passos, seja das empresas multinacionais, não se pagam. Às vezes as empresas dizem assim, você tem 10 contratos, 9, 8 contratos cozinha antiga e um novo. Por quê? Porque o único que paga aquele investimento é esse contrato. Os outros não pagam. Nem todo mundo tem a sabedoria de saber que aquela cozinha é mais vantagem, que a médio prazo você recupera tudo. Quanto é para você montar uma cozinha dessa, Ademar? Depende do número de refeições. Essa de 200 metros quadrados que você falou? Esses 200 quadrados você gasta 1,5 milhão, 2 milhões. Porque são fornos, por exemplo, a gente chama fornos com forno combinado. Antigamente você fazia um peito de frango, você botava na gordura. Esse equipamento que tem um forno combinado, e aí você perdia, você botava 1 quilo, no fim dava 700 gramas, né? Porque hormônio, fritura, todas as coisas todas. Água. Esse forno, você bota 1 quilo, ele vai lhe dar 1 quilo. Porque é vapor. O vapor não tira nada, ela mantém aquilo ali. E é mais saudável, porque ela usa a gordura da própria proteína para trabalhar nela, né? Só que é caro. Tudo que é bom é caro, não tem nada de graça. Então você teve melhoria no processo da cozinha, melhoria no produto, né, porque você está entregando alimentos de melhor qualidade. Uhum. Isso tudo é um diferencial que a Lemos Passos tem, né? Com certeza. E ainda tem a legislação, a gente está falando de legislação, para você ter ideia, em Portugal, uma empresa ela pode ter 1.000 unidades, ela basta ter um nutricionista que assine aquilo. Cada unidade ela é gerenciada por uma pessoa que não precisa ser nutricionista. Aqui no Brasil, toda unidade tem que ser um nutricionista. E tem unidades tipo hospital, que a cada X leito tem que ter um nutricionista. Tinha uma legislação daquele deputado Vicentinho, graças a Deus foi arquivada, que ele queria, porque parece que a filha dele tinha uma amiga que era nutricionista e pediu para fazer esse projeto. E para você ter ideia, se esse projeto é aprovado, o Brasil vai ter que importar 14 mil nutricionistas. 14 mil nutricionistas. Corporação. Sempre tem um corporativo. Graças a Deus, na época até com a ajuda do deputado Nelson Pellegrino, nós mostramos que isso era um absurdo. Certo? E caiu. Porque eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Limpeza e Refeições Coletivas. Isso. Entendeu? Isso. E atuo aqui as coisas no Nordeste, sou eu que represento. Então a gente tem como trabalhar para que esses absurdos não aconteçam. Porque são pessoas que não entendem nada de alimentação e querem legislar sobre a alimentação, sem ouvir o lado de cá que faz parte. Rapaz. Então a Lemos Passos, ela fica... Eu digo que a Lemos Passos é a classe média das empresas, né? Tem as multinacionais e tem as outras. Sei. Só do top nosso deve ter umas 2 ou 3, né? E então a gente tem que estar muito alerta. Agora mesmo essa reforma trabalhista, nós fomos inclusos no PES, depois tiraram do PES. Agora a nova legislação trabalhista, porque nossa atividade é um pouco, ela tem 60 anos, certo? Confunde muito com restaurante comercial, onde aquele que subiu o preço da carne se aumenta. Eu não aumento, porque eu tenho contrato de um mínimo de um ano. Perfeito. De um ano. Então,
confundem muito. Quem legisla sobre isso, confunde. A gente não é restaurante comercial. Se o filé subiu de 100 para 120, o cardápio lá aumenta. Eu não posso fazer isso, entendeu? Então tem que ficar alerta. Agora mesmo está um grupo de mais de 20 pessoas acompanhando essas sugestões de reforma tributária, né? Para que a gente não venha a ser prejudicado. Ademar, como é que você qualifica, assim, em que momento você dá esse grande passo? Em que momento você... Né, e o que é que você coloca como o fator, né? Qual foi o fator que você transforma Lemos Passos de uma empresa baiana, que já era uma empresa grande, que já tinha... Mas como é que você dá esse salto nacional? Onde é que você qualifica? Qual é a... O importante é você estar sempre junto dos grandes, né? Porque eu digo que os grandes têm verba para fazer pesquisa, estudo, e a gente que não tem fica colado aprendendo um pouquinho, né? Prestar atenção, né? Se meter. Então eu sempre eu sou vice-presidente da associação há 30 e tantos anos. Já mudou o presidente todo, não repete sou eu mesmo. Então eu estou sempre lá, entendeu? E eu aprendo muito com a associação, sei dos incentivos, né? Entendeu? Participar de feira, muita feira, é muito importante. A feira é uma reciclagem nossa, né? Equipamento novo, processo novo, sistema novo, tudo isso é... Segundo, nós ainda somos uma empresa que tratamos o cliente pelo nome. Eu não estou criticando as empresas grandes, não, até porque elas não têm condições de fazer isso. Quando chega um número de X de clientes, aquele cliente passa a ser um número. E acaba aquela personalização que nós ainda temos condições. Eu monto sempre minha estrutura para que o cliente... Ou seja, o cliente liga para você, Ademazinho. Ou liga para um gerente, ou liga para a pessoa, entendeu? Não é um número lá, 20.840, entendeu? Vou ver a ficha aqui, não é assim, entendeu? Então, tem um rodízio meio de visita, uma gerente minha, antes de ir visitar a unidade, ela primeiro vai visitar o cliente para saber o que está errado. Não vai visitar aqui, não, que não teve um problema, vamos dar um jeito, não. A gente não quer esconder o problema. O problema tem. Quem fornece 500 e tantas mil refeições tem que ter problema. Claro. O problema é que não se repita e que as coisas sejam resolvidas. Perfeito. Né? A visão é essa. Né? Nós trabalhamos com alimentação. Se eu botar aqui nós três um prato, nem todos os três vão gostar. Exatamente. Então, paladar diferente. A gente trabalha com o seguinte. Hábitos diferentes. Se der até 10% de insatisfação, é razoável. Até 10%. Mais de 10% tem que abrir o processo para saber o que é que está acontecendo. Preparação de pessoal, de gente. 3% do nosso faturamento é reciclagem, é preparação, treinamento. Nós trabalhamos com mão de obra intensiva. Não é pegar ali e botar ali, vá fazer isso, não é assim. Segundo, a pessoa que sabe cozinhar, ela chega na unidade nossa e diz, eu tenho uma receita boa. Não, a receita é da Lemos Passos. Nós já determinamos qual é a receita. Uma lasanha tem que ter X grama de queijo, X grama de molho. Não, mas eu tenho uma mais gostosa, eu boto... Não, você faz em sua casa. Aqui você tem que fazer a receita nossa. Porque tudo na vida tem que ter padronização. Claro. Você chega uma lanchonete, essas redes de lanchonete grande aí, né, que tem no Brasil, você pode gostar ou não, mas na Índia, no Brasil, onde na China, é igual. Isso é fantástico. Sim, então você tem um cardápio padrão, agora você tem adaptações regionais? Não, nós temos cardápio padrão, sim. O cardápio é personalizado com aquela empresa. Mas nós temos aquele cardápio padrão, por exemplo, nós procuramos, no dia que é frango, pelo menos numa regional ser tudo frango, para facilitar o suprimento. Porque senão, 400 e tantos clientes como nós temos, 500, para você, hoje é frango aqui, a gente procura, não consegue sempre. Certo. Mas a gente tenta ajustar dessa forma para o dia que eu comprar frango é frango. Lá pode ser frango assado, outro frango cozido, mais frango. Certo. O que é o Projeto Sombra? Sombra é um projeto que começou com meu filho, né? Meu filho formou em São Paulo, veio para mim, a mesa dele é do lado da minha, certo? E ele acompanha tudo, né? Nós não somos eternos, né? E quanto mais cedo eu fui assim. Meu pai, quando eu fui trabalhar com meu pai, eu não tinha nem mesa. Era assim, ele aí, eu aqui, sentado. Mas só que eu sou curioso, eu quero saber de tudo, como é que funciona.
Então eu fui aprendendo, né? E meu pai tinha um problema de saúde, eu tinha 32 anos quando meu pai faleceu. Se eu não tivesse sido assim, provavelmente eu não teria conhecimento das coisas da empresa, né? Mas eu estava ali colado. Então eu tinha conhecimento. Aliás, dos últimos anos de vida que ele vinha doente, era eu que mandava na empresa. Já comandava. Dava satisfação a ele. Chegava às 5 horas da tarde, que era a hora que ele saía do escritório, independente de qualquer coisa. Eu disse, meu pai, deixa eu prestar conta. Não quero saber não. Ia para casa. Entendeu? Então eu fiz isso com meu filho. Meu filho, até hoje, ele está na minha sala, mesma sala que eu. E teve um projeto, eu não me lembro de quem, através do grupo de Falcão, sim, que pediu pessoas do curso secundário para passar um dia na empresa, certo? Por vários departamentos, para saber o que é uma empresa, até para as pessoas optarem em que profissão vai escolher, certo? E lá nós recebemos alguns grupos deles, certo? E nós recebemos, por exemplo, todos nós fomos estudantes, todos nós fomos de faculdade e sabemos que tem os famosos trabalhos de equipe. Certo. E que muita empresa a gente tinha dificuldade porque não queria, porque quebra ou não a rotina. A Lemos Espaço tem um processo disso, de receber estudantes. Bacana. Eu tenho prazer, porque o estudante de hoje vai ser o profissional que vai me contratar de antes. Entendeu? Verdade. Você veio, olhou aqui, formou, foi contratado por empresa. Passa a ser uma referência. Passa a ser a referência lá. Naquele setor, né? Exatamente. Entendeu? E a gente sabe, por exemplo, tem um amigo nosso de Minas que estava montando um negócio em Camaçari, que é referência, né? E ele tinha 3 ou 4 funcionários da obra, ele estava contratando uma pessoa perto ali que fornecia 4 quentinhas por dia para o almoço dos trabalhadores. E ele começou a conversar com o pessoal e perguntou a ele assim, minha cá, quantas quentinhas você vende por dia? Ele fez 30, mas um dia eu vou ser a Lemos Espaço. Então você vê, entendeu? Isso é legal, né? Legal, isso é uma referência. Uma referência. E o cara, ele nem falou, né? Foi uma coisa... Mas você falando isso, seu processo, você verticaliza, você chega a produzir? Não, né? Não tem condições. Aí nós chegamos a um ponto, nós não vemos bem assim, como é o processo nosso. A unidade, nós temos sistema, tudo é sistema, né? Certo. Integrado. Dia 20 passa o cardápio para a gente comprar, para o departamento de suprimentos comprar. Mas não dá mais para ser um cardápio por mês. Nós trabalhamos com cardápio trimestral. Então, as compras são feitas para 3 meses. Os cardápios nossos são feitos para 3 meses. Quando chega no último, compra para mais 3 meses. Porque se a gente tiver que comprar para cada mês, aí vai ter que ter 500 pessoas no área de suprimentos. Então, o sistema ajuda muito, é fundamental o sistema, né? Porque sim, já soma dentro do padrão da gente as quantidades de carne bovina e é negociado pacotes. Nós temos contratos de fornecimento. A gente não compra assim solto, né? A gente tem contratos de fornecimento. E aí facilita um pouco. É uma guerra. Você imaginar um área de suprimento lá, você vai ver uma guerra, um estresse muito grande, né? Porque não pode falhar. A proteína tem que chegar na unidade 48 horas de consumo. É isso que eu queria saber. E a área refrigerada? Você tem que ter uma logística junto com os seus porque a gente chega né? congelada para 48 horas antes, é o tempo que ela está descongelando para ser consumida, ser tratada no outro dia e ser cozida ou frita no dia seguinte. Tem que ser. Se não chegar, grita. Você tem quanto de estoque lá? Quantos dias de estoque? Eu não trabalho hoje com estoque. Eu tenho 2 dias. 2 dias, é isso que eu queria saber. Alguns itens, tipo feijão, a gente tem, dependendo da área que a gente tem para estocar, a gente tem por mês até. Certo? Agora, proteína chega 48 horas antes toda. Entrega, tipo assim, segunda, quarta e sexta. Certo? Então, a de segunda vai ser consumida quarta, porque ela descongela de segunda a sexta. Agora, você imagine isso em 10 estados, 500 mil refeições. Em 10 estados, em locais diferentes. Então, tudo é sistema. Se eu não investir em sistema, nós estamos no sistema que nós investimos agora, há pouco tempo, quase 2 milhões no sistema desse. Senão, não funciona. Claro. Senão, não sistemas e pessoas, né? E pessoas. Você tem funcionário. O sistema é burro, né? Se você alimentar errado, ele vai lhe dar informações erradas, claro. A gente está discutindo agora lá
em Brasília a questão do devedor quanto mais. Uhum. Eu conversei com o pessoal da Receita, eu disse que deveria ter um incentivo para empresas como a sua, que tem 62 anos. É o mesmo CNPJ? Mesmo CNPJ. E o que é pior, viu? Imagina. Eu discuto igual condição patrimônio. com a empresa que tem 6 meses de fundado. Pela legislação de licitação, certo? Pelo contrário, é pior, né? Porque você pega uma pequena e média empresa, quando você ganha e o preço dele é o segundo, é menos de 5%, ele tem chance de dar um preço que pode lhe cobrir. Entendeu? E aí não tem o que fazer. A gente paga o preço e ser maior. E de ser mais longeva também, né? Imagina. Mas ele é uma empresa de 6 meses. Você montar uma empresa 6 meses hoje aqui, conseguir um atestado, fornecer um negócio. Isso tem que criar. Eu estou querendo até. A Vale do Rio Doce, quando era estatal, uma licitação ela fazia assim: valorizar parte isso. comercial e parte técnica. A parte técnica é 60%, e a parte comercial, que é preço, 40%. Era um peso, certo? Era menos injusto. Porque se você tem uma empresa de 6 meses, você vai apresentar a parte técnica, eu, de 62 anos, vou apresentar outra parte técnica. Então, aí o peso, a minha parte técnica, com certeza vai ser, não é técnica de tecnologia, técnica de atestados, claro. Vai ser melhor do que a dele. E o preço... Certificações, né? A última coisa que você tem que dar é o preço, né? Eu, quando você diz, mas quanto é que custa uma refeição? Eu digo, primeiro eu tenho que saber o que você quer. Que horários, quantos dias, entendeu? Porque às vezes, se for sua empresa segunda a sexta, é muito mais barato uma refeição do que se você botar sábado e domingo, porque sábado e domingo geralmente é muito menos gente do que segunda a sexta. Mas eu não tenho meio cozinheiro, eu tenho um cozinheiro que faz 100 e faz 1000. É o mesmo que vai fazer sábado e domingo. Então o rateio entre esse pessoal de sábado e domingo e feriado é maior do que o da meio da semana, onde ele vai produzir maior quantidade de refeição. A energia que tem que gastar é a mesma, entendeu? Ficar tudo ligado. Então é uma ciência, como todo mundo é. Eu não claro. digo assim, meu negócio é pior. Não, meu negócio é esse aí. Como engenharia é assim também, deve ter as coisas. Eu não entendo, mas deve ser, né? Ademar, e quais os próximos passos? Porque o quarto do quarto para o terceiro tem uma distância, você falou em multinacionais e tal, então eu estou vendo que você já pensa no Panamá, em Portugal, então onde é que você está mirando? Eu estou preparando para quem vier depois de mim, né, terceira geração. Tem trabalho também, né? Tem que ter a base para crescer. Eu acho que eu não consigo chegar ao terceiro lugar, não. Eu acho que eu não consigo. Não vai ter tempo. Mas você vai deixar a empresa internacionalizada. Isso você tem? Isso com certeza. Isso você quer. Você já tem contratos em Portugal? Não, eu tinha em Portugal, bem negociado para assinar contrato, veio a pandemia. O português é mais assim, não é mais dinâmico como o brasileiro, né? O português é mais metódico. Então segurou e para renegociar agora estão começando as coisas. Né? E o Panamá estava muito bem encaminhado, mas o ano passado, início do ano, teve um problema, negócio de uma mina lá, que renovaram a concessão, virou uma guerra civil praticamente no Panamá, né? E agora foi eleito o novo presidente, ele assumiu parece que agora, e aí parece que as coisas vão voltar a funcionar lá. Então nós estamos... Então a ideia, você mira essa internacionalização? Miro. E você? Não sei se eu vou conseguir ter tempo para deixar elas num porte bom. Certo? Mais iniciada. Mais iniciada eu acho que vai dar tempo. Então, sucessão na sua empresa você já vem fazendo? Já. Nós estamos incluídos no meio de uma consultoria, está readequando a empresa, e um dos itens é a sucessão. Até porque na idade cansa um pouquinho, né? A cabeça funciona, mas a carcaça já às vezes não responde ao que a cabeça quer, né? Mas... você ainda tem muito tem, tempo, mas né? não sei até quando, né? Não, nada na frente hoje em dia é surpresa, né? É. 64 anos, nada é surpresa. Isso né? Com 50 é surpresa, 64 não é. Eu digo o seguinte, eu não sou velho nem novo, eu só não vou viver mais 64. Claro. Então, eu tenho que pensar, né? Seria irresponsável de minha parte não deixar nada arrumado para que ela continue. Como meu pai deixou para mim, eu quero deixar, eu não fiz a empresa para quando eu morrer fechasse. Né? Não fui eu que fiz, foi meu pai que fez, né? Mas a empresa é familiar, eu tenho uma irmã como sócia que mora na Alemanha e tenho uma sobrinha, minha irmã faleceu,
Minha sobrinha Clara, ela é sócia também, igual a mim. Eu tomo conta, mas todos somos sócios. Entendeu? Então, não tem responsabilidade de dirigir coisa que é dos outros. Na sua visão, como é que vai ser o negócio, a alimentação no futuro? Porque a gente... Vai mudar muito. Já está mudando. Esses conceitos de ESG... Rapaz, em Estados Unidos, um hospital, chega lá na área de comida, não tem cozinheiro, não tem nada. O hospital compra de uma empresa que tem uma cozinha central. Estou dizendo a maioria, muitos hospitais, não são todos. Tem lá a quentinha, o médico chega lá, pega, esquenta, come a quentinha e joga fora. Se você for fazer isso aqui vai ser um problema hoje. O brasileiro gosta daquela personificação da pessoa, servindo, o cara tirar o prato, limpar. Não, acho que está nos Estados Unidos, sim. Aqui você pode dizer um médico que ele vai ter que pegar isso e jogar fora. Comendo uma quentinha. Entendeu? Eu entendi. Porque mão de obra pesa muito. Hoje o custo maior proporcional é mão de obra. E você hoje é difícil, a qualidade da mão de obra, ela cada vez mais é difícil você botar na forma que você quer. As pessoas hoje só têm direito, né? Não tem muito dever. Entendeu? Quando você é cobrado, a legislação lhe diz que pode botar, né? Isso, aquilo. Então é briga intensa. Eu tinha um contato no Amapá, que nem fica falando da mão de obra da Bahia. No Amapá, o funcionário faltou. Um gerente meu lá era baiano, né? Faltou, ele no dia voltou a trabalhar. O gerente falou, rapaz, o que foi que houve? Porque aí não trabalha com mão de obra folgada. Se faltar uma pessoa, alguém tem que fazer o serviço dele. Rapaz, o que foi que houve? Ah, não vim não. Mas por que não veio? Não, porque não vim. Ele não se preocupou de inventar uma mentira, né? Tem gente que mata a mãe 3 vezes, a avó 15, né? Ele não arranjou mentira, não. Ele não veio. Aí o cara fez, rapaz, não pode fazer isso. Ele saiu, botou ele na justiça e teve uma juíza que deu 30 mil de dano moral. A gente foi ganhar em Brasília. Esse custo aqui custa no Brasil, né? É impressionante. Eu já tive funcionário com 14 dias de trabalho, foi afastado porque não... E botou ele na justiça. Agora... Nós temos agora uma unidade nova não, uma empresa que a gente é sócio, que é a que administra os bares da Fonte Nova, né? Nós assumimos os bares da Fonte Nova. Todos os 36 bares, não camarote, mas o lounge e os 36 bares, hoje é administrado por uma empresa chamada A&B Catering Food, que é uma sociedade nossa com o Léo Borges e o Jomar, que administramos desde fevereiro os bares da Fonte Nova. Agora, nessa questão, voltando só para essa questão de alimentos, essa nova geração, ela deixa de se alimentar de comida, como a gente fala, para tomar shake, fazer... Isso também... É o lanche americano, né? E isso já está sendo incorporado aqui no Brasil? Não, né? Mas você acha que vai caminhar por isso? Vai caminhar. Quem dita a regra é os Estados Unidos. Daqui a pouco você vai ter... foi americano, né? Você vai ter alimentos com proteína... Para a gente talvez seja até mais fácil de operar. Eu não sei a consequência para quem consome. Pois é. Né? Mas para a gente é até mais fácil. Eu vi uma vez andando em Miami, numa obra, que, né? Chegou meio-dia, abriu um carro, um fundo, né? O cara abriu, tirava o kitzinho, dava ao funcionário da obra para comer. Era sanduíche. Eu fiquei, né? Era sanduíche, não era feijão, arroz, farinha. E aqui tem que ter base. Se você tirar da alimentação do Brasil feijão, arroz e farinha, eles vão dizer que não almoçaram. Não almoçaram. Pra você ter ideia, em cada região é uma coisa. Dentro da Bahia, a Bahia é um país. A farinha que consome no sul da Bahia é farinha fina. A do norte é grossa. Entendeu? Aqui no Nordeste é 120 gramas é 100 gramas de farinha, no sul são 30. A carne no sul é 120 gramas, aqui é 250. É muita variável, é um continente isso aqui. Isso aqui é um continente. E a alimentação tem a ver
cultura, né? Tem a ver com cultura. Por exemplo, para a empresa, o consumo, você tem um retorno lá na produtividade. O cara está mal alimentado, o cara não está satisfeito, vai trabalhar bem. O consumo maior de salada no Sul é muito maior que no Nordeste. Entendeu? Muito maior. Teve uma unidade que uma empresa do Sul assumiu aqui há uns anos atrás na Bahia, uma mina, Caraíba, ali o cara trabalhava 50 metros de fundo, foi dar salada com não sei o quê. Com 3 dias ele fez greve. Porque ela usou um cardápio padrão. Que ela usava e que não se adapta. Então, essas coisas são... É uma relação viva, né? Viva, dia a dia, momento a momento. É que eu digo o seguinte, se você comprar uma mesa dessa em minha mão, eu disse assim, vou entregar amanhã 8 horas. Se eu não entregar 8 horas, entregar meio-dia ou no outro dia, você vai ficar chateado porque eu disse que 8 horas. Mas não vai morrer porque a mesa não entregou. E a comida... Se não chegar na hora certa. Não te servir a meio-dia, 8 horas da manhã de jejum. O cara não vai ficar esperando com fome, entendeu? E o relógio de muito lugar é o estômago. Isso aí. Você chega à merenda escolar, teve uma cidade aqui, não fui eu que atendi, mas teve uma cidade aqui na Bahia que tinha 15 mil alunos, ensino fundamental. A prefeitura não pagou, a empresa parou de fornecer. Dos 15 mil alunos que iam, só foram 2 mil. Para você ver o peso da merenda escolar na educação. Na vida, e talvez aquela alimentação que hoje é 30% nas necessidades calóricas de uma criança, então é importante, é um peso muito grande em muitas casas. Muitas casas. Fala um pouquinho do Bernard para a gente passar para a fase do direto ao ponto. O Bernard é o seguinte, o Bernard é um restaurante que vai fazer 62 anos, esse mês que vem, né? Ele foi de seu Bernard, né? Um francês que se formou em gastronomia, veio para a Bahia, né? E disse, bom, eu vou aproveitar e fazer a viagem ao mundo porque eu não vou ter uma chance de fazer isso, porque começa a trabalhar, né? Ele resolveu, o primeiro lugar que ele veio foi Salvador e foi fazer um passeio de escuna, encontrou uma professora de francês, porque ninguém falava francês, que veio a ser a sua esposa. Hoje é viúva, ele morreu aos 14, 15 anos. Então ele começou a trabalhar numa cozinha ali do edifício Temis, onde o Vitória tem 2 salas até hoje, né? E todo mundo sabe que a especialidade dele era molho, do seu Bernard. Bom, ele um dia parou de trabalhar, alugou a casa onde hoje é o Bernard, era a residência dele, e os clientes começaram a sentir falta no Temis. E começaram a procurar ele, Salvador naquela época era pequeno, descobriram que ele morava ali, pediam para ele fazer comida e ele foi fazendo. E não sei se vocês se lembram, ali era uma varanda. Ele botou as mesas na varanda, o fogão era doméstico, né? E onde é o bar hoje do Bernard era o quarto dele. Né? Aí ele começou fazendo, o negócio deu muito certo, ele transformou a casa em restaurante que virou Chez Bernard, né? E 10, 15 anos depois ele virou e disse que, poxa, eu vim para dar a viagem ao mundo, não dei a viagem ao mundo, casei, me estabeleci aqui, eu vou na França para ver as coisas. Ele foi lá, como ele e Guilardo eram casados com 2 irmãs, e Guilardo era representante comercial, ele pediu a Guilardo para tomar conta do restaurante enquanto ele ia na França. Guilardo, mais empresário que ele, né, mais comerciante, ajeitou as coisas, botou almoço que não tinha almoço, e quando o Bernard viu, gostou, não estava bem, que chamou ele para ser sócio. Né? Depois eles montaram aquele Bernard dele no Rio Vermelho, que não deu certo, e houve uma separação, ele foi para São Paulo, né? E, bom, Guilardo ficou dono, até um dia que ele vendeu para Dr. Emílio Odebrecht. Né? O Emílio fez aquela reforma, né? E, bom, chegou um dia, eu ia para Portugal, que eu tinha despachado no escritório de Portugal, numa sexta-feira, chegou uma segunda, eu tive um mal-estar, e fui para meu cardiologista. Ele fez o exame e disse assim, eu só libero para isso se você fizer tais exames. Eu, tá bom, fui ali no hospital para fazer, estou pensando que o exame é assim, meia hora, levou 4 horas, você faz exame 20 minutos, descansa, anda, não sei o quê. E nesse intervalo eu peguei o celular e vi lá, Chez Bernard vai fechar. Eu passei 20 e tantos aniversários meus no Chez Bernard, meu pai adorava, o Chez Bernard era um... Aí eu digo, pô, a Terra do Bahia tudo já teve, né? Isso tem 5 anos e meio, vou fazer 6 anos em fevereiro. Certo. Eu aí disse, Terra do já teve, né? Já teve tanta coisa, hoje não tem... Aí eu liguei para
Maurício Odebrecht, falei com ele, fez, você quer comprar? Quero. Aí, 10 minutos, nós acertamos. Resolvi a pergunta. Aí, Verônica assumiu, minha mulher, e deu uma reformada na coisa, tudo. Trouxemos... O que eu exigi foi o seguinte, que 85% do cardápio fosse o cardápio da época do seu Bernardo. Porque a Baiana tem mania de mudar tudo, né? Eu quero entender. 15 minutos o chefe de cozinha, a Lohan, pode fazer o estudo que ele quiser. Mas 15 tem que ser o tradicional. Então voltou aquele famosos clássicos. Bernese, Bordelese, Poave, que 60% dos pratos vendidos são esses. 60%. É maravilhoso. Entendeu? É o melhor. E graças a Deus a gente consegue, né? Toda a dificuldade que tem aí, a gente consegue manter aberto. Aí encontro um amigo de meu pai, empresário, faz negócio, casamento. Rapaz, é impressionante a quantidade de pessoas que dizem assim, foi aqui que eu pedi minha atual mulher em casamento. Foi aqui que eu comecei o namoro com minha esposa. Então é um lugar de comemoração. Muito 90 anos, 80 anos. É impressionante a quantidade que tem. Tanto que a gente tem um livro lá, para as pessoas fazerem declaração de momentos que viveram dentro do Bernardo. Nós fizemos uma memóriazinha, um armáriozinho com coisas na época de seu Bernardo, né? Tá ali na entrada do restaurante. E é bom, a gente vai sempre lá e curtir, né? E o povo baiano que tá tendo esse privilégio, né? Tem que agradecer a Demarzinho. O prefeito uma vez falou para mim, quando soube, né, que nós fizemos esse, ele disse, Salvador agradece ter mantido o restaurante, entendeu? E talvez, se alguém fosse assumir, fosse mudar tudo, e a gente não. Eu e Verônica, pelo contrário. Né? Você veja quantas casas dos últimos 5 anos fecharam. Muitas. Muita casa. Muitos restaurantes. Muita Colombo fechou. Muito restaurante fechou. O Moreira fechou. Moreira deixa saudade até hoje. Como é que pode? Entendeu? Ali o restaurante não era só um restaurante, ali era um ponto de encontro disso. Intelectuais, nós vimos da história da Bahia, né? Exatamente. Então, mas... Bom, chegamos ao momento das perguntas bate e volta, direto ao ponto, né? Para responder com 1, 2, 3 palavras no máximo. E aí... Comece, Roberto, vamos lá. Ademazinho definido em uma palavra. Eu sou entusiasta. Você é um homem realizado, Ademazinho? Ainda não. Acho que 20 anos depois de morto, eu ainda não consegui fazer tudo que eu quero. Qual é o maior desafio que lhe motiva? É, diante de todas as dificuldades de hoje, conseguir fazer aquilo da forma que a gente quer, bem feita, e que venha ter um resultado bom. Não estou falando financeiro, não. A coisa acontecer. Como o Che Bernard. Como o Che Bernard. Que o resultado financeiro não é tão grande, mas a satisfação é maior ainda. De todos nós é enorme de ter aquele restaurante. Salvador lhe agradece. Você tem uma rotina? Tento ter, né? Escritório de 4 dias. Hoje não, há algum tempo eu não trabalho mais sexta de tarde, a não ser que tenha alguma coisa assim muito importante, mas eu fico de casa atendendo, entendeu? Telefone, mas fico até meio-dia, 1h e... Qual foi a maior vitória que você teve? Eu acho que a maior vitória foi eu conseguir empurrar, meter ali no espaço dos grandes e ficar. Porque alguns tentaram, mas não conseguiram manter. Eu acho que hoje a gente, para você ter ideia, nós estamos em São Paulo há 6 anos. Sim. Hoje, metade das propostas que nós apresentamos são propostas que nos chamam para apresentar propostas. Não é aquela que nossos assessores comerciais vão atrás. Qual foi o dia que você disse, entrei? Você tem aquele contrato? Teve em São Paulo? Alguma coisa assim? Há 6 anos atrás, o primeiro contrato que eu ganhei, uma fábrica de bateria de submarino, uma fábrica que produz baterias para submarino. Elas iam atender aquele projeto de brasileiro-francês dos submarinos, não sei o quê. Pronto, essa parte até hoje é nossa. Quem conhece isso, ele é submarinista. Sou submarinista honorário da Marinha Brasileira. Eu sou amigo da Marinha também, sou condecorado. Aí. Eu também sou. Eu, além de amigo, sou submarinista. Né? Eu não. Eu não passei lá. Tem uma...
Manto sagrado é a comida do submarinista. Arroz, carne e um perezinho por cima. Carne moída. Perezinho por cima, carne moída no meio e arroz embaixo. Manto sagrado. Manto sagrado? É a comida do submarinista. Sua melhor versão? Eu acho que é de minha família, que às vezes na minha família. Você se acha um otimista, um realista ou um pessimista? Otimista. Um arrependimento. Com responsabilidade. Um arrependimento. Não tenho assim, não. Sua religião? Católica. Pratica? Dentro do possível. Uma comida? Cozido. O que é que você faz no tempo de lazer? Rapaz, eu gosto muito de fazenda. Eu gosto muito de fazer, de ir para fazenda, certo? Lá é um lugar quando eu saio da saudade. Um momento feliz para sempre ser lembrado. Nascimento de meus filhos. E o que é que representa o Esporte Clube Vitória na sua vida? Muita coisa. Muito prejuízo, mas muita alegria também. Eu tenho infinitamente mais alegrias do que tristezas no clube. Até porque a minha forma de ver as coisas no Vitória, mesmo quando está em momentos difíceis como agora, é sempre que a gente vai chegar a melhorar, né? É que essa fase é pontual. E não é difícil mexer para mudar. Você teria algum momento que você diria assim, essa foi a maior conquista até hoje da minha vida? Eu me considero que tenho muitas conquistas na minha vida. Muitas conquistas. Eu não tenho que reclamar da minha vida, certo? Eu consegui muito mais do que um dia eu pensei em conseguir. Então eu não tenho nada assim... Eu não posso destacar um momento, entendeu? Um momento. Roberto tem aí uma... Deixa eu lhe falar, quer ver uma coisa? Eu com 27 anos, fui com toda a situação que eu peguei o Vitória, ruim, nós fomos campeão baiano em 89. E naquela época tinha negócio de invasão de estádio, né? Torcedor, não sei o quê. E foi uma guerra para a gente ser campeão baiano. Quebrar um ciclo do Bahia, vocês imaginam que não é brincadeira. Não é para amador, né? Não é para amador. Que esse é o maior desafio do Vitória, que é se entender e romper uma bolha dentro de um estado que só tinha o olhar para um clube. Existir. A maior conquista do Vitória é poder existir e resistir a uma força que poucas pessoas sabem como é difícil ser Vitória nesse estado. Como é difícil, quanto Vitória sofre para existir e resiste. Vitória é uma resistência. Difícil. Então, eu não sei se vocês se lembram como era a Fonte Nova antes de ver a arena, tinha as cadeiras superiores, inferiores e tinha um palanque de cimento, assim, com escadaria grande, que ali se entregava troféu. Isso. Eu acho que não tem mais hoje. Ficava na cadeira. A torcida inferior, invadiu, né? tinha muito tempo Vitória campeão, aquela história toda, e eu vi aquele espetáculo, né? Quando eu me vi, eu estava sentado naquele degrau, todo mundo comemorando, e eu sentado naquele degrau assistindo. Eu vim cair em mim, que eu era campeão baiano, quer dizer, o Vitória era campeão baiano, porque o repórter veio me entrevistar. Entendeu? Então, até nesse momento, assim, que poderia ser para mim não foi, porque era mais uma sensação de dever cumprido do que de alegria por ter sido campeão. Isso para mim ficou secundário, certo? Secundário. E no segundo foi, para ser o Bahia, porque esse ano foi o Fluminense de Feira, o segundo para ter sido o Bahia, não foi tão difícil quanto no primeiro ano. Roberto, passe as mãos do nosso amigo. Uma pequena lembrança. Uma lembrança para que você possa... Obrigado. Tomar um cafezinho, um chazinho, lembrando desses momentos aqui que a gente vai deixar marcado aí na história. O convite à disposição, entrevistado pelos amigos. Coisa boa, né? Quanta coisa bacana. Aí, para encerrar, Demar, a gente queria que você dissesse que legado você gostaria de deixar
a terceira geração da família Lemos, né? E mesmo para as próximas gerações, assim, de uma forma geral. Que a gente vive de desafios. Eu não digo que a gente vive de sonhos, a gente vive de desafios. E a gente não pode desistir até conseguir. Porque se a gente lutar, a gente consegue o que a gente quer. Ou demora, ou desvia um pouquinho, mas a gente consegue. Mas desistir jamais. Não. E a luta é diária. Ninguém vai fazer nada por você. Eu sempre digo lá na empresa, digo aos meus filhos, se eu ficar sentado no escritório, ninguém vai trazer negócio para mim. Eu tenho que ir para a rua. Quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente tem que botar a cara, tem que... Não vai ganhar tudo, mas... Nosso dia chega. Nosso dia chega. Entendeu? Muito obrigado, Ademar. Eu que agradeço. Que coisa boa. Muito obrigado, Ademar. Você está com a gente.